Provérbios capítulo 16, eu não vou conseguir ler na nova versão, né, internacional, como eu tenho lido, que é na NVI, porque eu estou fazendo exercício aqui com uma Bíblia numa versão nova, mas eu preciso ler na revista atualizada, que é a minha versão do coração, porque esse texto tem versículos assim bem interessantes, que eu amo muito e que eu estou acostumada a falar na revista atualizada. Então, eu vou fazer aqui um vai e vem olhando para as minhas duas Bíblias que estão abertas e você tenta me acompanhar aí. Deixa eu ver o quão eficiente eu consigo ser em nome de Jesus. Bom, começando. Versículo de número 16. Não dá para eu ler na NVI. Eu tenho que ler na revista atualizada, que eu já sei de cor e salteado, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu inseri nesse Provérbios uma categoria nova. Eu estou pintando na minha Bíblia, em verde, todas as vezes que aparece falando alguma coisa sobre o Senhor. Porque até então está falando da boca do homem, do conselho, disso, daquilo, do coração, dos olhos, de dinheiro, de preguiça. Mas tem alguns momentos nos provérbios que fala do Senhor. E eu fiz isso. Eu destaquei em Provérbios capítulo 16 e eu voltei nos outros provérbios anteriores, pintando na minha Bíblia de verde. Eu vou até fazer um videozinho, eu acho, para mostrar para você como é que tá a minha Bíblia. Pintando de verde quando fala do Senhor. Então, vou destacar aqui. Provérbios capítulo 16, verso 1. Mas do Senhor vem a resposta certa dos lábios, né? Versículo de número 2. Mas o Senhor avalia o espírito. Versículo de número 4. O Senhor faz tudo com um propósito. Versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Versículo 7, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele, com o homem, né? Versículo 9, mas o Senhor determina os passos. Versículo 11, balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Versículo 33, mas a decisão vem do Senhor. Ó, e todos esses versículos que eu mencionei pela metade, eu só coloquei a parte que fala do Senhor, nos mostra um pouco do coração de Deus, né? O Senhor, ele é justo, ele faz tudo com propósito, ele quer que a gente ande de maneira reta e ele é quem vai conduzir os nossos passos. A gente planeja, a gente faz ali o nosso momento racional, né? De colocar no papel aquilo que nós julgamos que seja o melhor plano, mas aí a gente vai lá e submete diante do Senhor e ele é aquele que vai dirigir os nossos passos em nome de Jesus. É, também quero destacar que alguns desses versículos estão falando a respeito das palavras. Verso 10 está falando que os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Ou seja, o rei, aquele que está investido de autoridade, deve ser uma pessoa que fale aquilo que é justo. Aí você pode pensar, Rita, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver com isso que você é rei, você é filho do rei, você é príncipe, você é nação santa. Assim como o rei, que é revestido do máximo da autoridade em termos sociais, deve falar justiça, você que é salvo, filho de Deus, portador do Espírito Santo, e eu também, devemos também falar, né, com a nossa boca coisas que trazem justiça, não devemos trair a justiça. Versículo 13 e 14, mesma coisa. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Por que isso é importante para nós? O rei é aquele que está constituído de autoridade. Então, quem são as pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida? Pensemos nelas. A nossa boca tem que trazer para essa pessoa revestida de autoridade lábios honestos, palavras que falam a verdade, com jeito, com educação, mas a verdade. E isso vai ser bem visto, né? Porque aquele que é um homem sábio vai acalmar a ira do rei, está no versículo 14 isso. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma autoridade, né, uma pessoa revestida de autoridade que está irada, que nós tenhamos palavras sábias para acalmar o coração dele, né? E aí, verso 21, o coração do sábio é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Que em nome de Jesus o Senhor dê equilíbrio às nossas palavras. Que em nome de Jesus o Senhor dê doçura, né? Como está falando no versículo 21 da revista atualizada, né? O sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. Que haja essa doçura, que haja esse equilíbrio nos nossos lábios em nome de Jesus. O versículo 23 fala: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios, né? Porque quando você tem uma vida que apresenta, né, sabedoria,
As suas palavras, elas casam com aquilo que você está vivendo. Então, isso traz mais autoridade ainda. E olha como é lindo o versículo 24. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quando alguém errar perto de você, ela já está se sentindo destruída. Então, não vai virar para ela e demonstrar com as suas palavras o quanto ela está errada, o quanto ela devia ter feito diferente. Leve palavras para ela que curem, que sejam favos de mel. Olha, você errou, vamos voltar desse caminho errado. O Senhor te perdoa se você está arrependido. Vamos reconstruir, vamos colocar sobre a vida da pessoa palavras que mostrem para ela uma nova perspectiva, uma noção de continuidade e não uma noção de derrota, de acabou, de Deus não me ama, eu sou um pobre miserável. Não, vamos levantar a pessoa com as nossas palavras, né? Que elas possam ser como favos de mel. Quero destacar mais duas coisas apenas. Uma, verso 31 fala sobre as cãs. E eu falei que eu ia ler na versão revista atualizada porque eu prefiro. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Então, os cabelos brancos, né, que são cãs, cabelos brancos. A velhice, que lindo quando a velhice ela é acompanhada de uma pessoa que caminhou no caminho justo. Que em nome de Jesus, quando chegar o momento da velhice, né, quando nem a tinta der conta dos nossos cabelos brancos, que nós possamos olhar para a nossa vida e ver que nós caminhamos toda ela na presença de Deus, ou como o apóstolo Paulo, esmurrando o nosso corpo para não sair do lugar certo. E para finalizar, quero destacar dois versículos que eu coloquei aqui, né, forte, verso 18 e verso 32, porque realmente impactaram o meu coração. Verso 18, o orgulho vem antes da destruição. Ah, não, eu vou querer ler na revista atualizada. A soberba, verso 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, se nós não queremos que a nossa vida termine em ruína, ou que a gente venha a cair, né, de um lugar de honra, vamos falar dessa maneira, que a gente não deixe a soberba e nem a altivez ou o orgulho, o espírito altivo tomar a nossa vida. Toda vez que a gente estiver se orgulhando de alguma coisa, que a gente volte para o nosso lugar, para a gente recolha-se ao nosso lugar devido e não permita, porque tanto o orgulho quanto a soberba vai levar a gente para a queda. E por último, verso 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Ah, eu quero ler na outra versão, 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Por que esse versículo é forte para mim? Porque como eu sou uma pessoa de muita ação, eu acho melhor ser guerreiro, ser um homem de guerra e tomar uma cidade. Eu já quero ir lá agir, já tomar tudo, já fazer acontecer. Mas esse versículo fala pra gente que melhor é o longânimo ou paciente na NVI, né? E melhor é controlar o seu espírito, né? Dominar o nosso espírito do que simplesmente sair agindo e fazendo. Precisamos aprender a nos conter diante de Deus e pensar antes de fazer, né? Não adianta nada nós sermos como guerreiros que conquistamos tudo, fazemos e acontecemos e não temos domínio sobre o nosso próprio espírito. Não somos pessoas pacientes, não somos pessoas longânimas, somos pessoas estouradas e etc. Então, fim por aqui, terminamos Provérbios 16.